Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 7 de janeiro de 2018. Selecionei alguns pares de moedas, índices e as principais criptomoedas. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Vamos então fazer o estudo com a expectativa de movimento que eu selecionei aqui. Expectativa de movimento do preço para a semana, iniciando por Euro-USD. O Euro-USD, mercado ainda lateralizado já há um bom tempo, fazendo candles da mesma forma que ele faz candle de força, candles com grande amplitude, acaba fazendo, tempos depois, candles de baixa, de grande amplitude também. Então ele está preso em um nível de resistência e um nível de suporte. Esse nível de suporte importante de 1.300, ele está se segurando bastante nesse nível. E aí o preço essa semana chegou bem próximo, praticamente aí 70, 60 pontos. Okay? E o mercado fez um forte movimento de queda, depois uma tentativa de correção no próximo dia de pregão, uma volatilidade neste último dia de pregão. E falta alguns minutos aí para encerramento do pregão. O mercado fez uma volatilidade, fez um forte candle negativo e agora deixando uma longa sombra inferior. Okay? E bem em cima de uma linha, esta linha que eu tracei aqui, 1.13, podemos arredondar aqui, 1.14. Uma resistência importante e que o preço tem que romper. Okay? Então, para a próxima semana, não seria interessante que o preço ficasse preso nesta região, neste nível, que aqui ele está mostrando uma consolidação, e o que seria interessante, que o mercado rompesse, okay? Rompesse essa região, este nível de suporte, vou arrastar ele a esse nível que é um fractal importante que o mercado tem que romper agora para ganhar força e ter um movimento de impulsão para cima. Então, Euro-USD, expectativa início da semana trabalhando acima de 1.14, vamos buscar compra, trabalhando abaixo desse nível, ele vai trabalhar nesse nível de consolidação. GBP-USD, Libra versus dólar, o mercado testou esta região de suporte, não conseguiu romper, ontem fez um candle de força compradora, hoje novamente um candle de força compradora. Nós temos este nível, esse fractal importante, que é um nível de resistência 1.27655. Okay? Seria interessante o mercado romper esse nível para ele ter uma retomada aí do movimento de alta e vir testar esta região de 1.30. O Euro-GBP, o Euro versus Libra, o mercado está trabalhando em uma zona, para quem acompanha já as semanas, nós estamos falando dessa potencial zona de reversão. O mercado fez uma tentativa aí, fez um rompimento falso dessa zona, mas último e penúltimo dia concretizando aí e já quase alcançando o primeiro alvo do nosso padrão harmônico, é o ponto B. Rompendo essa região, nós temos a base do padrão. O SDCAD, bom, SDCAD também há semanas nós estamos falando dessa potencial zona de reversão. No gráfico semanal já mostrou um candle, uma possível reversão, este candle, um candle de impulsão. Gráfico diário está bem visível aí, ó, não conseguiu passar a máxima, candles de indecisão não conseguindo passar a máxima, mostrando que aqui realmente poderia ser uma região de giro do mercado. E foi o que aconteceu, o mercado já rompeu, nós temos este padrão harmônico do gráfico semanal, onde o alvo primário é o nosso ponto B, okay? E depois a nossa base do padrão harmônico. NZD-USD,
Tá bem interessante a NZD/USD, aqui nós tínhamos um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aqui é nossa potencial zona de reversão. Olha o que o mercado fez, ficou trabalhando nessa região, foi um pouco mais e fez um outro padrão, um crab, onde o ponto C ele ultrapassa o ponto A, e o mercado veio buscar, veio finalizar aqui, ó, bem no ponto B desse padrão de extensão maior. Okay? O mercado veio buscar esse alvo do ponto B e aqui fazendo uma reversão, um giro do mercado, e aqui nós podemos considerar como uma potencial zona de reversão. Alvo, ponto B, já alcançado hoje, okay? E ponto, e a base do padrão. O ouro, bom, o ouro ele está em uma região de distribuição. Então vamos ficar atento, apesar do ouro, eu acredito que ele vai subir mais, mas ele está numa região de distribuição, onde ocorreu uma distribuição aqui, apesar dele estar com pouco volume, baixo volume, mas tivemos já hoje, no dia de hoje, tá, um candle aí que sinalizou uma possível correção do mercado, ok? Mas a expectativa maior é de alta, continuação de alta, rompendo essa região, este retângulo que eu passei aqui, que eu tracei, esta região, podemos ter um movimento aí de vir testar a base do padrão que nós traçamos no gráfico semanal. Aqui ele finalizou, fez uma potencial zona de reversão, onde ele corrigiu, já atingiu o primeiro alvo e agora em direção ao segundo alvo, que é o topo, né, do gráfico semanal aí, do preço do ouro. O petróleo. Petróleo, bom, tinha rompido, né, semana passada ou retrasada os $50, veio testar um suporte em 43, esse é um suporte do gráfico semanal, testou, deixou um candle de decisão na semana passada, nós discutimos sobre esse candle, uma possível correção, e agora o mercado reagiu, ele tem que ultrapassar os $50 para uma retomada, para uma correção maior. A princípio, apenas uma correção dentro desse nível, dessa resistência e desse suporte entre 50 e 43 dólares. Mini índice Bovespa. Bom, mini índice Bovespa, nós traçamos uma linha importante, 91.500 pontos, ele teria que ultrapassar esse nível para buscar a expectativa que nós falamos que seria os 100 mil pontos. Próximo a isso, ok? O mercado semanalmente, no gráfico semanal, rompendo essa região. É claro que o mercado ele não sobe em linha reta, mas este candle do dia 2 aí deixou uma entrada interessante de força compradora, podemos ter algum nível de correção, mas mantemos a expectativa de alta aí para a próxima semana. O USD BRL, o dólar versus o real, não rompeu, nós deixamos esse retângulo com essas linhas amarelas, resistência e suporte, que seriam níveis, muros que o preço, regiões importantes de decisão. Okay? O mercado não rompeu acima, então perdendo a expectativa de alta, e rompeu abaixo, então tornando a expectativa aí de queda do dólar versus o real. Temos um suporte importante em 3,70 e o próximo suporte vai ser 3,62. Vamos à análise agora dos principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. Bom, o Bitcoin, na semana passada, eu desenhei este okoi, okay? Ombro, cabeça e ombro, e aqui além do pescoço. Houve uma reação do mercado quando estava nesta região, você viu que o mercado ele reagiu, mas seria importante agora ele ultrapassar essa linha do pescoço, que é os 4.250 dólares, né? 4.250 dólares. Então seria importante o mercado romper essa região para vir buscar os 5.000 dólares, ok? O mercado perdendo este pivô aí já descaracteriza
este ocorre, tá? Então seria interessante esta semana, proporcionalmente ao número de candle que nós temos, a formação dessa estrutura. Então para a próxima semana que estivesse formando aqui o rompimento deste nível de 4.200. O Ethereum. Bom, o Ethereum nós temos uma estrutura um pouco diferente. Nós tivemos um candle que já rompeu aí os $140, ok? O próximo nível de resistência é os $200. Então na próxima semana seria interessante o mercado estar alcançando próximo a esse nível, não o rompimento, que ainda está longe, mas o próximo a essa região. É claro que rompendo os 200 na semana vai mostrar maior força, tá? Por parte dos investidores ou por interesse por parte dos compradores. Mas a princípio nós temos uma estrutura de força compradora nesta região, tá? Está sendo mostrado pelo preço. Espero que tenha gostado da nossa análise semanal. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.tech, onde nós temos lá diversas informações sobre o mercado financeiro, soluções inovadoras, ferramentas que pode proporcionar aí uma melhor performance nas suas operações. Um forte abraço e até a próxima semana.